Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores, se não a maior, transformação do nosso tempo: o envelhecimento superacelerado da população brasileira. Sabe, é um fenômeno que está redesenhando a nossa sociedade de um jeito que a gente mal começou a entender. Vamos juntos explorar as duas faces bem diferentes dessa nova realidade? E vamos começar pelo lado bom, com uma celebração. Porque, vamos combinar, viver mais é um trunfo espetacular. É uma vitória do desenvolvimento da ciência, da nossa resiliência como seres humanos contra doenças, contra as adversidades. Cada ano que a gente ganha na expectativa de vida é um privilégio, né? Uma prova do nosso sucesso coletivo. E é aqui que a conversa muda de tom. Porque por trás dessa conquista fantástica surge uma pergunta que é ao mesmo tempo urgente e bem desconfortável. A gente comemora a vida longa e com razão, mas nós construímos uma sociedade que consegue sustentar essa vida longa com dignidade e qualidade para todo mundo? Essa é a grande dualidade do nosso momento. De um lado, o triunfo, a celebração; do outro, um desafio estrutural que é, sinceramente, gigantesco. E olha, existe um consenso entre os especialistas. O Brasil, do jeito que está hoje, não está preparado para essa nova realidade. Nossos sistemas de saúde, de previdência, a nossa própria união social, tudo isso está sendo colocado à prova, e com força. E para não restar nenhuma dúvida da velocidade com que tudo isso está acontecendo, tem um número que praticamente define o nosso futuro próximo: 153. A projeção para 2040 é que para cada 100 jovens com menos de 15 anos, a gente vai ter 153 pessoas com mais de 60. É uma inversão completa da pirâmide demográfica e acontecendo numa velocidade impressionante. Então, tá. E como essa transformação toda impacta a economia? Bom, ela é como uma moeda com duas faces completamente diferentes. Uma face é de oportunidade e a outra é de uma pressão financeira que beira o insustentável. E aí está o grande paradoxo econômico. Por um lado, nasce a chamada economia prateada. É um mercado consumidor novo, poderoso, com uma renda mais estável, que impulsiona setores como saúde, turismo, serviços. Mas, por outro lado, uma pressão esmagadora sobre as contas públicas. Só para ter uma ideia, os gastos com benefícios para pessoas idosas cresceram 146% em uma década. Isso coloca a sustentabilidade da previdência e da saúde pública em xeque. E essa nova economia, ela tem um padrão de consumo muito próprio, muito particular. Dá uma olhada em como os gastos se concentram. Saúde e farmácia, claro, lideram com folga. Mas a gente vê também uma fatia enorme indo para serviços financeiros, seguros e moradia. Isso, na prática, redesenha todo o mapa do consumo no país. E a consequência disso? Bom, essa mudança no padrão de consumo acaba criando vencedores e perdedores na economia. Setores que são ligados à saúde e ao bem-estar devem crescer bastante. Já outros, como a educação voltada para os mais jovens, podem até encolher nas próximas décadas. Ok, saindo um pouco da economia, vamos olhar para o nosso tecido social. Aqui, o conflito é tão intenso quanto. Como é que uma sociedade lida com o valor da sabedoria acumulada de uma vida inteira versus o preconceito, muitas vezes velado, contra a idade? O nome disso é etarismo, e é muito importante entender que não estamos falando de um problema individual, de uma opinião, aqui ou ali, mas de um preconceito sistêmico. Ele aparece nos estereótipos, sabe? Aquela ideia de que pessoas mais velhas são desatualizadas. Isso leva à discriminação de verdade, no mercado de trabalho, no acesso a serviços e afeta diretamente a saúde mental. Mas, felizmente, esses estereótipos estão sendo quebrados. Histórias como a da Rosa Saito, que virou modelo aos 71 anos, são um lembrete poderoso de que envelhecer pode ser, sim, um processo ativo, de autonomia, de novas realizações. É uma quebra de paradigma que a gente precisa ver mais. Só que, em um contraste brutal com essa perspectiva positiva, a gente tem a realidade nua e crua. Estima-se que 30 mil pessoas idosas vivam nas ruas do Brasil. Esse número expõe a face mais cruel da nossa desigualdade. Mostra uma vulnerabilidade extrema que existe ao mesmo tempo que as histórias de sucesso. O ponto central aqui é que não existe um jeito único de envelhecer no Brasil. Como um dos estudos que a gente analisou resumiu perfeitamente, cada grupo social envelhece de forma diferente. Enquanto uma parte tem acesso a uma vida ativa, saudável, milhões enfrentam moradias precárias, trabalho informal e um risco altíssimo de isolamento e depressão.
E mesmo com todos esses desafios, a contribuição da geração prateada para o país é imensa e só cresce. O número de pessoas com mais de 60 anos que estão trabalhando aumentou quase 70% em 12 anos. Elas trazem experiência, servem como mentoras e, muitas vezes, a renda da aposentadoria delas é o pilar que sustenta a família inteira. Com uma população mais velha, é óbvio que o ambiente físico onde a gente vive também precisa mudar. E aí vem a pergunta: as nossas cidades, a nossa selva de pedra, estão prontas para essa nova demografia? Pois é, a Organização Mundial da Saúde tem um programa chamado Cidades Amigáveis à Pessoa Idosa. E muitas cidades no Brasil já aderiram. A ideia se baseia em 3 pilares que parecem simples, mas são transformadores. Garantir espaços públicos acessíveis, um transporte que funcione para todo mundo e moradias seguras. Só que tem um problema. Uma análise dos planos de ação das nossas cidades revelou uma falha surpreendente: a falta de arquitetos e urbanistas nesse processo de planejamento. Isso cria um risco enorme de a gente ter soluções que na prática não funcionam, desperdiçando dinheiro público e um tempo precioso. Fica claro que esse desafio vai muito além de engenharia ou de infraestrutura. Adaptar as cidades é, no fundo, uma questão de direitos humanos. É sobre garantir o direito à cidade, o direito de participar, de ir e vir, de viver plenamente no espaço urbano, não importa a idade que se tenha. E com isso, a gente chega numa verdadeira encruzilhada. O envelhecimento da população não é uma questão de se vai acontecer, mas de como a gente vai lidar com isso. O Brasil está, neste exato momento, diante de uma escolha fundamental sobre qual futuro vai construir. Uma das fontes que a gente usou traz uma metáfora muito poderosa para o desafio. Pensa no envelhecimento rápido como um rio que transbordou. A água, que é a longevidade, é algo valioso. Mas os diques, os canais, que seriam nossos sistemas de saúde e previdência, não foram construídos a tempo. E o resultado é uma inundação de pressão e de desigualdade. Já outra fonte nos dá a metáfora para a oportunidade. A longevidade é como se a gente tivesse descoberto um vasto continente inexplorado. É um novo território de consumo, a economia prateada, e uma riqueza de sabedoria e experiência que exige que a gente construa novas rotas, novos mapas, para que todo mundo possa prosperar. E a gente termina exatamente com essa pergunta. A escolha está posta. O país vai investir em medidas de contenção só para gerenciar a crise, como se estivesse construindo diques para segurar a água? Ou vai ter a visão de construir as rotas, a infraestrutura física e social, para de fato prosperar nesse novo e fascinante território demográfico? O tempo para decidir é agora. Obrigado pela companhia nesta análise.